Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da Comunidade Católica Canaã. Peço que você deixe sua curtida, compartilhe o link dessa transmissão com os grupos que vocês fazem parte, para que possamos alcançar mais pessoas, que mais pessoas tenham acesso a esse estudo bíblico, que seja um motivacional para as pessoas saírem do comodismo, e começarem a ler diariamente a palavra de Deus. Você também que nos assiste pelo canal do YouTube da comunidade, se ainda não se inscreveu, se inscreva, Estamos chegando a quase 50 inscritos, ainda é muito pouco, mas com a graça de Deus nós vamos crescendo pouco a pouco. Vamos iniciar com a mandação do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que possamos verdadeiramente ouvir Tua palavra e colocá-la em prática. Espírito Santo, vem sobre nós pela intercessão de Nossa Senhora e transforma o nosso coração. Dai-nos a graça de verdadeiramente praticarmos aquilo que Tu nos ensina. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. O endemoniado Garazeno. Chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhes insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele o permitiu, e os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no precipício abaixo, e se afogaram no mar. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. E as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião. E ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que tivera a legião. E ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhe o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. E começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele então não deixou. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que fez por ti o Senhor, na sua misericórdia. Então ele partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus lhe fizera por ele. E todos ficaram espantados. Essa mesma passagem tem lá no Evangelho de São Mateus. Eu já fiz um comentário com ele, mas vale a pena a gente comentar novamente. Aquele endemoniado, que sofria já há vários anos, cheio de vários demônios, chamado até legião, porque eram muitos, foi curado por Jesus de tal forma que ele ficou são, e os demônios eles foram mandados para os porcos, e conta que aqueles que apacentavam, os pastores dos porcos, no caso,
eles correram para a cidade para falar o que tinha acontecido. Mas eles falaram de uma maneira totalmente equivocada de quem seria Jesus. E as pessoas saíram ao encontro de Jesus e ficaram com muito medo de Jesus. Não o compreendiam. E pediam que Jesus se afastasse deles, porque não sabiam quem era Jesus. Talvez às vezes as pessoas, por não conhecerem Jesus, falam de Jesus de uma maneira que as outras pessoas também querem se afastar de Jesus. Não, Senhor, isso aqui é muito para mim. Se afaste de mim, me deixe aqui na minha vida normal. E aquele endemoniado disse que ele vai querer seguir Jesus. Jesus pega e vai dizer para ele: não, fica aí na tua casa, anuncia aos teus familiares, aos teus vizinhos, tudo que Deus te fez na sua misericórdia. E aquele endemoniado ele vai ficar lá naquela região da Decápolis. E vocês vão ver lá na frente, quando Jesus retornar a essa mesma região, que aqueles habitantes que antes pediram para que Jesus se afastasse deles, pela pregação desse que antes era endemoniado, vão se converter e vão pedir que Jesus fique com eles, né? E já não mais vão querer que Jesus se afaste da região, vai dizer: oh, fica conosco, né? Pela pregação deste que Jesus curou. Então, que Jesus, ao nos tocar, que nós possamos fazer como este discípulo de Jesus, falar de Jesus, da misericórdia de Deus para os nossos familiares, para todos aqueles que estão próximos da gente. Prossigamos. Cura da hemorroíse e ressurreição da filha de Lázaro. Versículo 21. E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou, e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu aos seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo, vem e impõe nela as mãos, para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou, e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía, sem nenhum resultado, mas cada vez piorando, ouvira falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salvo. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curado de sua enfermidade. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram: vês a multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz, fique curada desse teu mal. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em alta voz. Entrando, disse: por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança e os que o acompanhavam. E com eles entrou onde estava a criança. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cum, o que significa: menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e ficaram extremamente espantados,
e recomendou-lhe então expressamente que ninguém soubesse o que tinha visto, e mandou que dessem de comer a menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro fato, esse Jairo chama Jesus para sua casa para curar a sua filha que estava doente. Ele acreditava numa cura que era possível, porque sua filha ainda estava viva, né? Então ele chama Jesus. Jesus vai caminhando no meio da multidão. E tem uma mulher que já há 12 anos, há muito tempo, sofria com fluxo de sangue. Uma doença que, além de humilhante para ela, né, ainda era tido como um estado de impureza. Aquela mulher era considerada impura, então não poderia estar no meio dos outros, e todos aqueles que a tocassem, ou a quem ela tocasse, ficaria impuros também. Mas aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, das maravilhas que ele faz, ela foi contra toda desesperança, né? Contra tudo aquilo que poderia acontecer com ela, pois ela estava impura, no meio daquela multidão. E tocou nas vestes de Jesus, porque em seu coração dizia: se eu pelo menos tocar na roupa dele, eu ficarei salvo. E ao mesmo tempo que ela toca, ela sente que o fluxo estanca e que ela está curada. Jesus pergunta, né? Quem foi que me tocou? Porque é diferente encostar em Jesus, comprimir Jesus e tocar em Jesus. Talvez nós tenhamos feito como essa multidão que está ao redor de Jesus, mas não tocamos de fato como essa mulher, com a fé necessária para sermos salvos. Jesus já se volta para ela e vai dizer: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curado desse teu mal. Se nós tocarmos Jesus com verdadeiramente fé, ele nos dirá essa mesma coisa: meu filho, minha filha, tua fé te salvou. Aí depois desse episódio chegam as pessoas para dizerem: não me perturbe mais o mestre, não, tua filha já morreu. Jesus vai dizer: não temas, crê somente, porque aquilo que era possível já parece aos olhos humanos impossível. Aquela multidão acreditava que Jesus podia curar aquela menina que estava enferma, mas quando souberam que a menina já tinha morrido, eles: não, agora não tem mais jeito, não perturbe mais o mestre, deixa isso para lá. Jesus vai dizer para cada um de nós: não temos, crê somente. Até aquelas situações que parecem que não tem jeito, Jesus pode sim operar um milagre e trazer esperança para nós, nos ressuscitar aquilo que está morto, aquilo que a gente pode até pensar que não tem mais jeito. Jesus diz para nós: não temos, crê somente. Amém? Deus nos abençoe e nos conduza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.